Eu tenho aí como objetivo que as pessoas possam ser de boas como elas gostariam de ser. Sou muito focado em liberdade, estrutura e processos, né, dentro de uma empresa, para mim é algo que é primordial. Fui sócio durante 5 anos numa startup na área de eventos, e lá eu consegui estruturar, além de outras áreas, mas a principal foi a área de Customer Success, e onde foi que eu realizei 370 projetos, 370 eventos dentro desse meu momento de empreender. Depois disso, eu entrei na Meta, Facebook, no produto Workplace, e fiz treinamentos relacionados ao nosso produto, e também atendi, depois do nosso layoff, uma conta aí com 49 clientes Enterprise. Eu tenho algumas ideias, eu gosto muito de empreender, eu acho esse modelo muito gostoso, é um pouco complexo. Sou formado em ciências econômicas, não atuo, nunca atuei na área. A imersão da CS Academy, eu me tornei especialista, foi uma das coisas mais essenciais que eu fiz, foram 3 dias de imersão, então acho que vai ter um agora, não lembro qual mês exatamente, mas quem puder participar, eu recomendo muito, 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 porque vale muito a pena. Tive alguns mentores aí que foram primordiais na minha carreira para me ajudar a chegar onde eu estou agora. Por exemplo, para chegar na Meta, eu tive a Mari como mentora, que foi minha diretora lá dentro. Então, eu recomendo muito terem essas oportunidades de fazer benchmark, conhecer pessoas. E aí, ano passado também, depois de 5 anos no ramo de tecnologia, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para 200 pessoas em Chapecó, aqui em Santa Catarina. Então, também foi um momento ali de aprimorar meu conhecimento e trazer esse conhecimento para outras pessoas. Isso aqui é minha família, minha mãe, minha irmã e minha filhada. Então, é para elas que eu trabalho todos os dias e eu dedico esses momentos aí para elas, tá? Então, eu vou começar. Sejam bem-vindos. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar conversando com vocês. Espero que seja uma manhã aí de bastante conteúdo. Eu fiz uma agenda aqui rapidinho, a gente vai falar sobre cultura e os 5 pilares. Então, são 10 minutinhos aí no máximo que eu vou falar sobre isso, não vou ficar muito na teoria. Eu separei também um conteúdo sobre CSM versus horas versus mês, em relação ao QBR. Então, como montar uma estrutura ali de horas para um CSM. São 5 minutinhos. Vou pedir para vocês responderem na metade ali uma pesquisa para ajudar a gente também, né, nesse futuro. Quero trazer mentorias também, quero levar esse projeto de jornada do cliente, porque vocês são a segunda turma que eu já faço esse conteúdo, então eu sei que tem pessoas precisando desse conteúdo e eu quero ajudar vocês, tá? E aí eu vou para a parte prática, que é falar sobre jornada do cliente, né? Então eu vou dedicar 20 minutos ali, vou mostrar um pouco mais de ferramentas, documentação também, e no final eu quero dedicar ali um tempo para a gente abrir o microfone, tirar dúvidas, dar sugestões. Então esse vai ser um papo bem, bem importante, porque a gente vai conseguir depois separar um tempinho ali no final, e aí se a gente se estender um pouco mais no meio-dia também é possível, tá? Então, para a gente começar aí, eu gosto de começar falando sobre pessoas e consumos, né? Nosso planeta, ele alcançou mais uma marca, então a marca de 8 bilhões de pessoas no planeta, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde mental. Então, no Brasil, hoje já tem 200 milhões de pessoas, né? Então, aí, uma grande parte dessa população já é ativamente consumidora. E aí a gente tem que se preocupar um pouco mais com tendências de consumo, entender sobre bem-estar físico e mental, é um dos trends aí que teve no ano de 2022. Então, você precisa sempre vender, criar, construir, ajudar marcas, se preocupando com o próximo, mais do que nunca, né? Então, hoje em dia, isso é muito importante. E até essa semana saiu mais um estudo sobre tendências, eu não tive ainda a oportunidade de estar lendo, mas eu posso liberar para vocês ali um estudo sobre tendências de comportamento e tecnologia para marcas em 2023, tá? Bom, aqui a gente tem um estudo da Zendesk sobre atendimento ao cliente de qualidade e como ele pode impulsionar as vendas. Então, esse estudo, se eu não me engano, é de 2021 ou começo de 2022, e ele tem aqui como 4 principais dados. 98% das pessoas gastarão mais com empresas que oferecem sua opção preferida de atendimento ao cliente. 96% gastarão mais com empresas que garante que não precisarão repetir as informações. Então, aqui é a soma das informações, dos dados computados no nosso sistema. 97% gastarão mais com empresas que personalizam o atendimento ao cliente que oferecem.
e 96% gastarão mais com empresas que lhes permitem encontrar respostas online sem ter que entrar em contato com ninguém. E aqui até faço uma dinâmica, assim, para vocês pensarem entre vocês. Qual a empresa que mais lhe proporciona experiências boas através de chat? Então, assim, eu, particularmente, vou pensar no Nubank. Se alguém pensar nele também, eu acho que está bem parecido, assim, porque o Nubank é considerado a empresa mais bem vista pelos consumidores, e isso traz grandes resultados positivos para eles, tornando uma das principais marcas globalmente até hoje. E aí, como que a gente pode ser diferente, né? O que que a gente pode fazer para se tornar um pouco mais próximo ao Nubank? Para a gente conseguir chegar na jornada do cliente que eles possuem, a gente precisa entender alguns pilares dentro da nossa empresa, aprimorar e assim aplicar esses pilares para os nossos clientes e colaboradores. E isso tudo vai começar com a cultura. Então, o que é cultura dentro de uma empresa? É algo que se precisa ser vivido de dentro para fora da sua vida, não só na empresa, porque para a sociedade, cultura é um conjunto de estruturas sociais, religiosas, manifestações intelectuais, artísticas, e para uma empresa é um recurso estratégico em busca de competitividade para definir o posicionamento da marca perante o mercado. Então, assim, incentivar a cultura é algo que é importante tanto quanto resultados. E quando você está numa empresa pequena, tem estudos que mostram que os 50 primeiros colaboradores da empresa são os detentores da cultura. Então, é ela quem vai trazer a fundamentação da sua marca, da sua estratégia, ela vai te trazer significado e propósito para aquilo que você está buscando vender, e também ela que garante comprometimento e engajamento das pessoas, criando até um ambiente mais seguro para onde as pessoas possam estar melhorando constantemente. E também a cultura de feedback, ela é super importante porque você consegue coletar mais conhecimento das pessoas, entender se você está indo como empresa, como área, ou como até pessoa para o caminho correto. Tá? E aqui a gente traz um pouco mais de que cultura está em todos os momentos. Ela deve ser sempre viva e em pauta. E a cultura é feita de 5 pilares. Isso aqui são pilares que eu aprendi durante a imersão da CS Academy, tá? Então, eu recomendo sempre vocês estarem dentro de mentorias. Em relação a pessoas, no momento de contratar, ao pensar em benefícios, treinamentos, aprimorar, informações, unificando todos os documentos para que fique fácil o acesso entre as áreas, ter processos focados em conhecimento de documentação, saber o que está acontecendo, como executar uma determinada tarefa, ter uma estrutura de governança, onde você consegue mostrar para as pessoas o que elas podem, né, o que elas não podem dentro da empresa, trazer essa estrutura como base, e, claro, o cliente, porque entendendo as necessidades dele e se responsabilizando por ele, você vai conseguir ir mais à frente. Porque se não tiver esse controle, esse cliente, não adianta, não vai existir empresa. Bom, e pessoas sem diversidade de gente, sem variedade de soluções, é meio que inútil, assim. Então, você precisa ter uma marca que viva por dentro, para ela conseguir prosperar do lado de fora. O engajamento e retenção para dentro, uma empresa só conseguirá resolver algo por completo tendo diversidade e inclusão, aumentando o impacto da experiência. E aqui são alguns números aí do mercado em relação a cargos de liderança, e alguns números são bem absurdos, assim. Quando a gente compara entre homens e mulheres, somente 37% das mulheres estão em cargos de liderança. A diferença de salário entre negros e brancos é em torno de 30% menor para negros. Os cargos de PCD, a taxa de participação no mercado é algo em torno de 28%, dado de 2019, e eles representam mais de 9% da nossa população. E sobre a inclusão de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais e todas as possibilidades de orientação sexual, identidade de gênero, a gente não tem muitos dados ainda concretos, tá? Mas quando um funcionário ele percebe que tem um gap de salário, cai em 16% a intenção dele de ficar na empresa. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né, diminuir essas diferenças?
ter pessoas engajadas com os valores da empresa, treinar essas pessoas e suas habilidades, criar rituais e rotinas focados na experiência das pessoas, e, claro, documentar e compartilhar, trazer isso público para as pessoas da empresa. Informações. Quais são as informações importantes para conhecer todos os nossos stakeholders? Como que a gente consegue unificar essas informações? Fazendo alinhamento de feedback com as pessoas. E aí, todas as equipes precisam estar alinhadas para auxiliar na mudança e redefinir os planos com base nos riscos e oportunidades identificadas. E aí, o que a gente pode fazer para ter mais informações? Primeiro, é ter as equipes alinhadas, dando liberdade para elas e conhecimento. E a gente pode usar ferramentas como Notion, principalmente o Notion ali para fazer a documentação, Slack, Workplace para usar como comunicação entre a empresa, HubSpot, Salesforce para usar como CRM, para usar ali onde a gente tem as informações do nosso cliente, e movimentar-se, né? Criando um objetivo, pensando nas oportunidades, quais são os riscos, e fazer um planejamento da sua área, da sua empresa, e lembrando sempre de documentar e compartilhar essas informações. Quando a gente fala de processos, como que a gente vai automatizar sem perder as interações reais com os nossos clientes? Então, aqui, quando Steve Jobs usava a mesma calça e camiseta todos os dias, é porque ele buscava automatizar um processo da vida dele para focar em outras coisas. Então, quando a gente consegue fazer mais automação, conseguimos criar menor atrito, vamos gerar menor atrito, aumentando o ganho de tempo para pensar em soluções personalizadas para as pessoas e clientes. E aí que eu coloco um ponto importante. É importante cuidar com as automatizações, porque elas podem criar um padrão. Então, lembre-se sempre de personalizar aquelas suas atividades. E o que a gente pode fazer, né? O que é importante para a gente conhecer melhor os stakeholders? Ter uma estrutura, então atualizar as novas experiências da marca. Se mudou alguma feature nova, alguma coisa assim, você tem que comunicar isso para o seu cliente. Um produto onde o seu stakeholder, o seu cliente, ele tenha liberdade e ele engaje com o produto. Então, a base de tudo é um produto bom. Fazer pesquisas para gerar insights sobre o seu negócio, ou seja, para você ter um produto bom e ter uma nova experiência de marca, você tem que conversar com o seu cliente. Engajar. Então, você precisa estar pelas pessoas, faz sentido você estar lá, sabe? Então, lembre-se sempre de engajar com esse seu cliente da forma que é possível, né? Muitas vezes, se você tem um produto ali que é em escalabilidade, você não vai conseguir conversar, ter uma comunicação ativa, mas alguma coisa você pode fazer ali para engajar. E lembre-se sempre de documentar e compartilhar tudo que você tenha. Sobre estrutura, o que a gente pode fazer para que os nossos colaboradores estejam engajados com o propósito da nossa empresa? Então, lembre-se sempre de investir na satisfação dessas pessoas, porque é importante pensar em soluções que facilitem o caminhar das pessoas para que consigamos padrões de experiência. Então, investir no bem-estar das pessoas vai gerar grandes resultados. E aí, meu ex-sócio, meu amigo particular, Gustavo, falou uma vez uma frase assim, ó: a sua empresa precisa ser uma pirâmide, no bom sentido, onde a marca está na estrutura, no meio a gente tem a entrega e no topo da pirâmide o cliente. Então, pensar em algo nessa lógica pode fazer sentido para que você consiga criar padrões de experiência. E aqui você pode também criar benefícios da educação, alimentação, plus para os colaboradores. Se possível, fazer um onboarding, mesmo que seja uma empresa remota, mas você tiver uma sede, algum lugar padrão, criar esse onboarding presencial entre os colaboradores, criar roadmap para dar liberdade e que todos consigam auxiliar o time de produto, dando sugestões e melhorias. Feedbacks com PDI, troca de papo, fazer um almoço, um café com o seu colaborador é super necessário. E dar treinamento, seja da área, do produto, com relação ou sem relação ao seu business, também é muito importante. E aí a base disso tudo é como fazer com que o cliente fale mais, né? Como lidar com os clientes, por que o cliente compra o meu produto e também quais são as dores do meu cliente. Então, essas perguntas, elas são essenciais para o Customer Success se fazer diariamente. E esse último pilar, que é o cliente, ele vai ajudar você a crescer e estruturar uma jornada digna da realidade da sua empresa. Então,
como tratar o cliente da forma que eu gostaria de ser tratado. E, por exemplo, eu sei que existem vários bancos com benefícios até melhores que o Nubank, mas eu já estou 8 anos com a minha conta lá e pretendo não trocar. Então, assim, clientes que se preocupam com o valor da marca, muitas vezes procuram empresas que vão além da tecnologia, e isso o Nubank me entrega muito bem. E o sucesso do cliente, ele vai começar antes mesmo de uma venda, lá no marketing, lá no pre-sales também. E o sucesso do nosso cliente começa com o sucesso das pessoas que trabalham com você. Então, isso tudo que a gente falou aqui, que eu passei um pouco rápido mesmo, porque não é nosso foco, mas eu queria que vocês entendessem que a cultura, ela precisa estar viva dentro da sua empresa. É uma necessidade as pessoas estarem engajadas com o seu produto. E o que, que a gente pode fazer para coletar melhores dados dos nossos clientes, né? Então, pensar nisso dentro da empresa é super importante. Você pode começar pequeno, por exemplo, a jornada do cliente. Fazer uma jornada personalizada para entender os objetivos do cliente. Lá na Meta, eu levei essa metodologia da jornada para uma jornada de renovação. A gente dedicou tempo para estruturar e aprimorar. Depois que ela foi aprovada, aí eu fiz uma tradução para o inglês e atualmente eles estão usando isso de forma global. Então, eu comecei pequeno, fazendo algo simples, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, mas que depois se transformou em uma necessidade da empresa no mundo todo. Então, a jornada ela é super importante para que você tenha uma base estruturada com o seu cliente, ter um produto e aprimorar o produto para que ele entregue personalização e que ele seja fácil para o cliente, escutativa. Então, são elas que vão gerar insights sobre o seu negócio, valorize essa escutativa e aprenda com os erros. E, obviamente, quem não erra, quando a gente não erra, na Meta a gente tem essa cultura muito forte que vale muito mais a pena errar do que não fazer algo. Tá? E aqui, quando a gente fala aí da importância que você tem que ter das responsabilidades do seu CSM para deixar os clientes mais satisfeitos. Então, você precisa saber quanto tempo leva para o seu CSM realizar tarefas e atividades específicas. Isso não significa que você precisa ditar, tipo, cada coisinha pequena, cada touch point que ele tem com o cliente, mas você precisa conhecer quais são os principais pontos de contato com o cliente. Então, com essa tabela aqui, que foi desenvolvida pela Churn Zero, você consegue entender que o seu CSM investe 2 horas e 36 minutos por cliente por mês para fazer uma atividade QBR. E aí você consegue, com essas informações, entender ainda melhor e como estruturar a jornada. Então, assim, se você ainda não passou pelo processo de mapear a jornada do cliente, eu recomendo começar de uma forma simples, fazendo essa lista de atividades, e aí depois você vai elaborando conforme o tempo melhor e vai chegar na jornada do cliente. Vamos falar sobre a jornada do cliente. Então, eu trouxe toda essa base para vocês, e agora a gente vai entender que um bom mapa de jornada do cliente é uma ferramenta que ajuda todas as empresas a visualizar como os clientes percebem e o que precisa ser feito para tornar a experiência da compra melhor para eles. Se for bem elaborada, a jornada pode realmente transformar prospects aleatórios em clientes vitalícios e criar uma jornada do cliente não é um processo de uma etapa. Então, assim, você precisa fazer várias etapas, requer um brainstorm amplo, fazer análise de dados, tentativa, erro, tentativa, erro. E para criar uma jornada do cliente, você precisa decidir sobre os objetivos que ele pretende resolver. Em segundo lugar, você deve saber quem são seus clientes e o que requer a criação das suas personas de usuário. Em terceiro lugar, listar os vários pontos de contato, né, os touch points, por meio dos quais o cliente entrará em contato com a sua empresa durante o ciclo de vida. E cada empresa vão ter suas próprias propostas, tá? Então, seu mercado-alvo, o ambiente que o mercado trabalha. E aí, com a jornada, que eu vou mostrar aqui como uma base, vocês vão aprimorar isso para os seus clientes. E eu vou compartilhar alguns documentos que são importantes. Se forem fazer o print, lembre-se que, respondendo a pesquisa, eu vou enviar para vocês o material e todo o conteúdo. Vai ficar até mais bonito ali para o post do LinkedIn, tá bom? Então, aqui eu tenho alguns conteúdos para vocês. O mais simples de todos, assim, que eu aprendi lá na imersão da CS Academy, depois eu fui aprimorando ela,
foi a fazer um Excel, né? Teve gente lá que falou, vamos fazer no papel antes, também recomendo. Eu, particularmente, prefiro já jogar no Excel aqui, é muito mais fácil de editar as informações, mas vai de cada um, vai de como vocês acham melhor. E aqui tem algumas etapas super simples que vão ser designadas. Criar o estágio, né? Então, as etapas da sua jornada. Definir um prazo em cada etapa para não ficar poluído e travado numa etapa só. Mostrar os critérios de passagem. Então, o que define aquele critério? A ação, o touch point. Não, então, o que tem que ser feito naquela atividade? Qual o meu objetivo com aquela minha ação, com aquele meu touch point? E o que deve ser feito nessa minha etapa? Então, esses aqui primeiros itens são os principais. Tá? Então, assim, foque bastante tempo neles, vai lá, revisa, faça de novo. E aí, riscos, templates, KPIs, são plus, tá? Então, são coisas que você faz depois que você já aprimorou toda essa tua estrutura aqui. E aqui, como um modelo rapidinho aqui de etapa, eu vou lá partir para o Miro, onde tem mais informações, você tem passada de bastão, onboard e first value. E aí você continua fazendo aqui depois toda a sua estrutura, tá? Então, assim, esse aqui é um modelo para mostrar para vocês. Façam direto no Excel, facilita ali a vida de vocês. E aí, depois disso, vocês vêm aqui para um Miro, tá? E só lembrando, eu vou compartilhar com vocês esse Excel e vou compartilhar o Miro aí para vocês terem essa visualização e ficar mais fácil. Então, aqui no Miro, gente, é uma ferramenta que eu gosto muito, quem não tem conhecimento, mas é uma ferramenta de design aí que você pode prototipar também. Ela é bem parecida com o Figma. Figma é muito mais voltado para produto, mas o Miro é muito mais voltado para design, no modo geral. E aí, aqui o que eu falei, ó. Eu tenho as minhas variantes aqui do lado e as minhas etapas aqui em cima. Eu separei algumas aqui, porque teve gente perguntando sobre nomes que podem ser úteis nas etapas, e aí eu coloquei as que eu mais utilizo, e também vai muito de cliente para cliente, de produto para produto. Passada de bastão, eu acho que é uma das mais tradicionais, então quando você faz uma reunião com o teu time de vendas e com o seu cliente para entender, para explicar o que vai estar acontecendo nos próximos passos. Lançamento de onboarding, lançamento ou onboarding, tem gente que chama de uma forma, tem gente que chama de outra, mas é basicamente ali fazer o lançamento do produto, dar esses primeiros passos com o cliente, tá? Fazer a instalação do seu produto, seja um produto mais físico. First value é uma coisa que eu aprendi muito e que vale muito a pena você ter, que é o primeiro valor alcançado. Então, assim, fez ali o seu lançamento, gera um valor para aquele cliente. Então, nesse meu caso aqui, o cliente realizou o treinamento, então ele alcançou o primeiro valor da marca dele, né? Então, é muito importante você ter essas informações e esse passo a passo. Adoção do produto, então, é de fato, quando ele adota, quando ele se preocupa, ele usa seu produto. Então, você pode ter ali uma média de métricas. Alcançou tantas horas de uso do meu produto. Isso é uma métrica de adoção que pode ser útil para o seu produto, e aí você avança para essa etapa. O ongoing, o engajamento, uma pessoa engajada, né? Quando ele de fato engajou, também pode ser uma etapa. Tem gente que junta com a adoção, tem gente que não. Então, você também pode estar aí estruturando como você achar melhor dentro da sua empresa. O expansão é aquele momento que você vai apresentar uma nova integração, vai mostrar um bot, uma nova feature para o cliente, fazer com que ele se sinta mais parte do seu produto e que ele compre algo novo do seu produto. E o momento de renovação também é quando ele vai renovar, e aí você envia a documentação ali que é necessária para ele fazer esse uso da renovação. Tá? Então, assim, ó, é super simples. Você vem aqui, coloca prazos, determina quanto tempo, né? Com base em dados, tenha colocando dados aí, quanto tempo ele fica em cada etapa. O critério de passagem, então, o que precisa ser feito para o cliente avançar para o próximo estágio. O objetivo no touch point, então, qual é o momento exato que vamos ter sucesso naquele estágio, né? Então, aqui no meu caso, alinhar o objetivo de sucesso com o time de vendas e com o cliente realizar as atividades XYZ,
O meu first value é quando a gente sanou todas as dúvidas do meu cliente. E aqui é muito playbook, o que deve ser feito, quais ações e compromissos que são necessários para o sucesso do meu cliente em cada etapa. Reunião, e aqui você pode enumerar mesmo, porque é onde tem uma etapa de um playbook ali, e aí você pode colocar mais informações que acontecem naquela etapa, marcar uma reunião com o cliente para entender os contatos, apresentar um plano de lançamento também é super importante, acompanhar aqui no meu lançamento, analisar as métricas, incentivar o uso das features. No meu first value, é enviar uma pesquisa para saber ali como, por exemplo, foi o treinamento com o meu cliente, se ele gostou, se tem alguma melhoria que ele possa estar sugerindo. Um ongoing ou numa adoção, você pode fazer QBRs, analisar métricas, fazer reuniões mensais, fazer treinamentos ad hoc, que são treinamentos mais específicos, fazer visita técnica, se você tem essa opção e é um produto ali que há essa necessidade, ir no escritório do cliente ou convidar ele para o seu escritório. Expansão, como eu falei lá, integrações, novos bots, novas features, e documentação, e renovação é enviar a documentação necessária. E aí, riscos, sempre vão ter riscos, então, atrás de riscos, você consegue trazer oportunidades ali para o seu negócio também, né? O cliente não está pronto para uma nova mudança, o cliente não realizar treinamento, o cliente não renovar com o seu produto. Templates, então é fazer documentação, playbooks importantes para a gente criar e facilitar processos. Então, para que você e para a sua equipe consiga trabalhar de forma uniforme seu produto, né? E a conversa, essa documentação é super importante estar alinhada. E KPIs também, o que você quer medir em cada etapa. Então, aqui eu posso, na etapa de passada de bastão, pedir para o cliente avaliar como foi a venda ali com o time de vendas, né? Então, o que ele achou, tudo mais, é bom medir isso. Quando a gente tem uma ativação do produto, quantos dias ele demorou para ativar, qual que é o ARR desse meu cliente, quanto tempo ele demorou para realizar um treinamento, e aí também quanto tempo ele demorou para fazer uma renovação, qual que é o ARR novo dele. Então, são informações que você vai captando para que você consiga fazer a sua jornada ficar ainda mais completa. Tá? Então, como eu falei, aqui é um exemplo mesmo. Eu juntei aí duas jornadas que eu já tive a oportunidade de criar. Na Hybrid era um pouco diferente, porque não era um modelo SaaS. Então, eu tinha um momento final, e aí expansão e renovação não entravam na minha jornada lá na Hybrid. Na Meta, no time de Workplace, a parte de expansão e renovação era muito utilizada, porque normalmente os nossos clientes eles ficavam ali com 2, 3 anos de contrato, e aí a gente tem que fazer um trabalho muito segmentado, muito se preocupando. A gente fazia muitas visitas técnicas lá também, convidava o cliente para vir para o nosso escritório para conhecer. Então, assim, pega, monta uma base, e aí você vai estruturando a sua jornada, tá? Uma outra coisa muito bacana que você tem que montar, isso aqui eu fiz, eu peguei uma base do Startup SC, que é um projeto de mentorias para startups aqui de Santa Catarina, que é a persona. Então, você definir as suas personas é super importante, porque tem clientes e clientes. Tem uns que têm mais facilidade com tecnologia, outros nem tanto. Tem uns o que representa a plataforma, o seu produto para ele, tem variáveis. Você pode entender qual é o objetivo dele, você pode entender quais são os cenários em relação ao seu produto, quais funcionalidades aquela persona mais utiliza. Então, assim, crie personas para você ter jornadas específicas para os seus clientes. Isso pode ajudar muito. Mas lembre-se de criar jornadas específicas lá para frente. Foca no começo ali, para que fique um pouco mais fácil o dia a dia para você, tá? Então, assim, como eu falei, lá no HubSpot tem como usar, quem utiliza um CRM, tem gente que comentou que não estava utilizando nenhum CRM. Na época da Hybrid, a gente tinha o HubSpot Premium, era o mais completo de todos, e aí eu conseguia fazer mais coisas. Mas eu criei um freemium aqui, no caso nem é um freemium, é um freemium, mas é o gratuito mesmo,
onde eu vi que eu já consigo fazer coisas básicas da nossa jornada, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Criei minha conta lá, e aqui em vendas, eu vim em negócios, que é onde eu já estava agora nessa tela, e fiz o quê? Criei a minha jornada aqui dentro. Fiz a passada de bastão, fiz o onboard em treinamento e fiz o first velo. E aqui eu podia continuar, mas não cabe aí para a nossa atividade, mas eu posso fazer até o fechamento, até a renovação, até a expansão. E o que acontece aqui, ó? Primeiro de tudo, você precisa ter as informações do seu cliente na ponta da língua. Então, eu tenho o meu cliente A, que eu tenho as informações dele. Também não coloquei muitas coisas aqui, mas você vai aprimorando e você pode fazer todo esse formulário lateral. Por exemplo, quem que é o CSM daquela conta? Quando que foi o meu último contato com aquele meu cliente? É um cliente que é ativo, que já é uma empresa existente ou não? Tem uma prioridade? E aqui eu coloquei se o cliente é low touch, high touch ou tech touch, tá? Então, por que isso aqui é importante? Porque aqui a gente consegue começar a personalizar uma comunicação com o meu cliente. E aqui eu fiz uma comunicação super simples, tá? Então, eu vim aqui, ó, eu enviei um e-mail para esse meu cliente, também bem simples assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o e-mail, ó. Vamos lá. E-mail de boas-vindas. E aqui eu só informei que esse meu cliente é low touch, mas eu podia aqui colocar as outras informações que eu vou ter no meu formulário. Então, aqui você pode aprimorar o seu primeiro contato, colocando nome, enfim, fazendo todo esse seu trabalho de forma personalizada para o cliente. E aqui, como que eu fiz no HubSpot gratuito esse meu modelo? Eu vim aqui em modelos de e-mail, e lembrando que aqui a gente tem um limite também, são 5 modelos que eu posso criar, mas eu fiz, ó, e-mail de boas-vindas, coloquei aqui um título, né? Coloquei aqui e-mail de boas-vindas, coloquei a minha personalização. E aí fui lá e atualizei e salvei esse meu modelo. Vim aqui em negócios e fiz o envio dele de forma bem simples. Então, é algo bem tranquilo que você pode estar fazendo ali no seu próprio HubSpot, de forma manual, tá? E aí, o que eu fiz na Hybrid depois de um tempo? Eu automatizei isso tudo. Então, aqui, ó, você tem como, mas daí aqui você já precisa pagar para ter esse HubSpot, você pode automatizar toda a sua ferramenta. E, gente, você pode colocar ali, que aqui eu não vou conseguir mostrar, infelizmente, eu não tenho dinheiro para pagar um HubSpot ainda. Mas eu imagino que outras ferramentas você já consiga fazer isso hoje. Você pode colocar prazo, tempo ali, que ele fica na jornada, e disparar e-mails automáticos quando ele sai de uma etapa do seu negócio, quando ele sai de passada de bastão para onboarding, né? Você também pode gerar uma automação. O que eu fazia também? Criava tasks para o meu time de suporte, meu time de produto, para que ele consiga receber a notificação, você precisa fazer tal ação dentro do nosso produto para aquele cliente XYZ. Então, assim, cara, se você tem a oportunidade de ter um HubSpot na sua empresa, eu recomendo bastante. É uma solução muito útil, que para mim ela até hoje eu usei Salesforce e são as duas principais que eu usei. O Salesforce eu achei muito complexo o uso dela, e a HubSpot aqui para mim foi uma ferramenta que me ajudou muito. Também consegui criar dentro do HubSpot relatórios. Então, como a gente trabalhava com eventos, eu conseguia no pós-evento ter as informações de quantas pessoas acessaram o evento, quem comentou, quem reagiu, tudo isso. E aí eu conseguia mostrar para toda a minha empresa esses relatórios de forma automatizada. Por quê? Eu vim aqui dentro do meu cliente, criava uma nova aba, né? Uma nova paralela aqui de propriedades, e eu colocava só as informações de relatório e eu gerava esses relatórios ali. Então, assim, você pode abrir muito essa mente para isso tudo e aprimorando o uso da ferramenta, e aí vai muito do que a ferramenta comporta, do que você pode fazer. Mas, para o básico, assim, para começar, para quem está começando uma jornada e quer comunicar de forma rápida, você pode fazer um HubSpot ali freemium e já conseguir usar algumas coisas bem fáceis, tá?
Então, quem já tem o HubSpot ali já pode trazer direto do time de vendas com todas as informações. Gente, ela é super útil. Se você tiver um HubSpot ali já premium e quiser uma ajuda nas automações, eu posso também estar me disponibilizando, depois vem conversa comigo no privado, que eu posso ali estar ajudando, mostrando um pouco mais do que eu já fiz, do como que eu automatizei algumas atividades, tá bom? Então, assim, o HubSpot é uma solução que vai ajudar muito vocês no dia a dia e no uso dessa ferramenta, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, o cliente chegou na etapa X ali da minha jornada, é criar os playbooks. Então, aqui eu tinha um playbook, siga os passos abaixo para mexer no Hub. Quando o cliente chegava em passada de bastão, e aqui eu usei o Notion para fazer isso, mas se eu não me engano, o HubSpot também tem uma solução parecida, não lembro. Mas, chegava na passada de bastão, tinha que preencher as informações. Aí ele tinha que analisar as informações do lado esquerdo do HubSpot para conseguir ter as informações necessárias. E aqui eu ia complementando, eu reduzi ele bastante, tinha muito mais informação. Quando ele vai para a etapa de lançamento, onboard, o cliente que tem ação? Recebe um e-mail de boas-vindas mais SLA, e aí aqui eu levava para o meu Movidesk, para a Intercom, o time de produto conseguia ter a informação de que ele tinha que criar um setup para o cliente iniciar o uso da plataforma. Então, eu usava Movidesk, Intercom, e depois a gente usou a outra solução que é o Gira, para o meu time de produto ter informações que ele tinha que fazer ações para o meu cliente. Então, isso gerava uma ação automatizada também. Adicionava o link do HubSpot para que o meu cliente conseguisse fazer a criação do evento dele. E aqui, eu coloquei um link. Então, eu tenho um outro playbook dentro do meu Notion para a gente, ou para o time de produto, saber como criar um novo evento dentro do Firebase. Firebase é uma solução da Google, né? E aqui eu colocava um lembrete ali que a criação do link não é de responsabilidade do time de CS. Então, assim, esse playbook, ele vai ajudando também seu CSM a ter uma padronização e saber como se comportar em cada etapa da sua jornada. Então, eu também recomendo isso aqui muito. Depois que fazer a jornada, você começa a criar seus templates, playbooks, documentações, e aí você vai aprimorando ele conforme o tempo, tá? Se o cliente não recebeu, o que acontece naquela ação, o que você faz, como enviar um e-mail de forma manual. Então, assim, essa jornada aqui, ela pode ser muito importante para você aprimorar o seu conhecimento e conseguir fazer isso que isso seja mais útil para a sua empresa, tá? Então, reforçando, comece simples, comece pequeno ali, que você vai conseguir aprimorar o seu conhecimento, tá? Aqui eu não vou entrar nesse papo de PLG, eu quero dedicar esses 15 minutos que a gente tem aí no final para a gente falar um pouco mais, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, a partir de agora eu estou aberto. E só para forçar aqui, lembrar que a gente fala de pessoas e elas que vão ser advogadas da sua marca, porque um CNPJ ele não fala, então quem fala são as pessoas que estão por trás dele. Tá? Isso aqui foi o Giacomo que falou numa imersão, numa mentoria que eu tive com ele. Isso aqui eu estou levando para a vida, eu quero levar essa frase dele aí adiante, tá? Então, Bruno Giacomini é um nome muito forte aí, já participou de RD, Nubank, Loft, é um cara que tem muita referência no mercado de CS. Agradeço a presença de todo mundo, quem pôde ficar até o final, quem não pôde também acontece, mas fico muito agraciado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês, tá bom?